Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Imagine você viver no primeiro século, durante o período do reino de Herodes Antipas. Os judeus sabiam que eram remanescentes do que tinha sido um grande reino. As Escrituras Sagradas, o que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, guiavam o culto formal e descreviam a história desse povo. Eram descendentes de Abraão. Os seus trisnetos de Abraão, migraram para o Egito e depois multiplicaram-se e durante o tempo depois ficaram escravos. Sabemos, conforme lemos a Bíblia, que Moisés, depois, Deus usou Moisés para os liberar e para os guiar para a terra prometida. Guiar este povo de Deus, ou que hoje chamamos a Palestina. Aí, através de Moisés, Deus deu a eles as leis e o sistema de culto ao verdadeiro Deus. Sabemos que estas nações, através das gerações, praticamente foram sempre desobedientes a Deus. Mas sabemos que algumas gerações depois de Moisés, veio um rei, o rei Davi, que uniu estas 12 tribos, debaixo do que chamavam o reino de Israel. Duas gerações depois, este reino dividiu-se em 2 reinos. Um era o reino do norte, conhecido como o reino de Israel, que, por causa da desobediência a Deus, idolatria e quebrarem o sábado, foi conquistado pelos assírios e foram movidos para o nordeste e nunca retornaram à terra prometida. Algumas gerações depois, o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, também desobedeceram a Deus. Não aprenderam as lições dos irmãos do reino de Israel, do reino do norte. E também foram conquistados, mas desta vez pelo império da Babilônia. 70 anos depois, o império Medo-Persa permitiu a alguns judeus retornar. Assim reconstruíram o templo, o qual tinha sido destruído pela Babilônia, e isso foi uma instrução por o rei Medo-Persa, conhecido como Ciro. E isso tinha sido profetizado, como lemos em Isaías 44, versículo 28, que diz: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Por isso vê-se que isto tinha sido profetizado muitos anos antes. E eles sabiam que isso iria acontecer. Continuando a ler no capítulo 45, vemos que estas profecias que foram cumpridas em parte. Vejam aqui, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E por isso vemos que isto foi profetizado e sabemos que as profecias também apontam para um libertador que seria enviado.
uma pessoa especial, o ungido, o Messias. Esta palavra Messias, em grego, era a palavra Christos, que em português, a palavra para ungido é Cristo, ou Messias. E por isso, vê-se que o Messias viria para dar grandes benções aos povos. O Messias viria, porque as profecias eram duplas. Apontava para Ciro, mas apontava também para o verdadeiro ungido, que é o Messias. Vejam também em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 14. Diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos irmãos, as nações israelitas vão ser todas, como diz aqui na profecia, vão ser todas congregadas e Deus vai trazê-las, vai tornar a trazê-las ao lugar de onde eles tinham saído. E como mencionei, por exemplo, as nações do norte nunca voltaram. Mas aqui inclui as nações do norte, vão todas voltar. Mas, por isso, havia esta esperança na sociedade durante este período do reino de Herodes Antipas, que estava algo importante a acontecer, porque sabiam que o Messias ia voltar. E depois tinham a profecia de Daniel 9. Vejamos então Daniel 9. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ora, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi no ano 457 a.C. Até a vinda de Cristo, diz assim, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 são 69. Seria 69 semanas. Com 7 dias por semana, representa 483 dias. 69 vezes 7 é 483. Usando escrituras como Ezequiel 4, versículo 7 e Números 14, 34, dando o significado de que um dia por um ano, esses 483 dias, que é representando destas 7 semanas e 62 semanas, total de 69 semanas, que são 483 dias, esses representam dias por um ano, por isso seria 483 anos. E contando do ano 457 a.C., 483 anos depois, adicionando 1, porque não há ano 0, chega-se ao ano de 27 da Era Corrente, o que hoje chamamos o ano 27 depois de Cristo, ou da Era Corrente. Mas eles agora estavam aqui, neste período, digamos assim, no ano 31. Isto é, 3 anos e meio depois de quando esta profecia da vinda do Messias seria cumprida. E por isso havia esta excitamento, esta coisa na sociedade, dizer, olha, o Messias
deve ter vindo, está vindo. E havia vários homens que tinham tentado convencer o mundo dessa era que eram o Messias, que eram o Cristo. Mas está claro, essas várias pessoas só causaram desapontamentos. Mas finalmente, o homem da Galileia causou grande agitação. Sim, parecia ser o Messias. Estou a falar da maneira que as pessoas estavam a entender aí na sociedade. E veio à hora correta, veio ao tempo correto. Ele era um carpinteiro, tinha tido a capacidade de bater convincentemente aos sacerdotes e aos escribas e outros, e por isso explicava e debatia as escrituras perante esses juízes e sacerdotes e escribas com muita autoridade. E então muitos diziam, estou a descrever como se fossem homens dessa sociedade, eles descreviam ou diziam que ele tinha feito muitos milagres. Ora, você e eu sabemos que sim, ele fez muitos milagres. Estou a tentar descrever isto como pessoas naquela sociedade estariam possivelmente a pensar. E por isso essas pessoas na sociedade diziam, olha, ouvi dizer que curou muitos doentes e que expulsou demónios e que produziu, em certas situações, comida do nada. E por isso pensavam, será este o Messias? Será este o Cristo, o ungido? E pensavam que sim. Mas depois ele foi morto e morreu. Foi morto na cruz. Foi matado pelos romanos. Os sacerdotes e outros causaram acusações falsas e ele foi morto. E como é que podia o Messias ser morto? Perguntavam as pessoas dessa sociedade. E esta era a conversa, digamos assim, que eu vou dar agora um possível cenário da conversa entre estes dois homens que tinham aprendido de Jesus. Estavam a caminho de uma vila a 12 quilómetros de Jerusalém, a caminho de Emaús. E então, esta conversa, provavelmente entre os dois homens, que vou dar a eles um nome, um é Cleu, sim, na Bíblia diz que um deles tinha esse nome, estou a abreviar o nome, e o outro, a Bíblia não diz qual era o nome dele, mas vou simplesmente dizer que talvez fosse, e vou mencionar como se fosse Estevão, usando ou emprestando o nome de um dos 7 diáconos iniciais. Então vejamos possivelmente a conversa entre estes dois, entre o Estevão e o Cleu. E o Estevão disse, Jesus fez coisas impressionantes. Estávamos a ouvir a palestra dele no templo durante a última festa recente. E quantos o seguiram? Quantos o seguiram? E depois Cleu disse, mas não é um número. Veja o que ele fez. Expeliu demónios e os demónios obedeceram a ele. Ressuscitou Lázaro há pouco tempo. E o Estevão então disse, e as pessoas dizem que essas pessoas que tiveram demónios expulsados, que estavam a pretender que de facto isso não tinha acontecido. Dizem que ele fez isso tudo parecer assim, foi assim um ato. E Cleu diz, eu sei que dizem isso. Até alguns sacerdotes disseram que ele estava aliado ao príncipe dos demónios. Mas isto parece ridículo. Ele fez tantas coisas boas. Por isso não acredito nestas a dizerem que ele não fez estas coisas. E depois Estevão disse, sim, é verdade. Ele fez um cego ver.
Eu estava lá e sou testemunha disso. E dizem que ele era cego desde nascença. Então Cleo disse, sim, correto, só o Messias poderia ter feito isso. Pois eu leio em Isaías 35. Queridos irmãos, nessa altura ainda não era chamado capítulo 35, mas vamos agora descrever, pedindo a vocês para olharem aqui Isaías 35, porque eles simplesmente citavam estas escrituras. Nós agora vamos lê-las. Isaías 35, versículo 4 a 6, diz assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E vê-se aqui que Jesus fez isto. Está aqui o Cleo a dizer. Certamente é a profecia do Messias. Veja aqui que diz: E os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E Estevão disse, sim, também creio, mas diz aqui que ele arrebentava as águas no deserto. Isso ele não fez. Sim, curou pessoas, mas não curou o deserto. E Cleo diz desapontado, não, mas fez muitas outras coisas. Talvez ainda tinha mais coisas a fazer. E o Estevão disse, sim, mas agora está morto. Como poderiam matar o Messias? Como é que um morto, uma pessoa morta que morreu, poderia ter sido o Messias? Vamos a ver aqui, possivelmente, o que eles podiam estar a dizer, estes dois. E o Cleo disse, não sei. O que é que tu achas? As profecias falam de tempos difíceis. E o Estevão disse, talvez Daniel 9 é outro assunto. Talvez só venha depois de Israel ser restaurado. Está claro como disse, ele não mencionou Daniel 9, porque isso foram números que adicionámos mais recentemente. Mas ele disse, lembras-te da história do rei Nabucodonosor? Como Daniel explicou o sonho a ele? E Cleo perguntou, aquela a grande imagem? E o Estevão assim, sim, de Daniel 2. Lembra-te que a cabeça era de ouro, e depois tinha prata, e depois cobre, e o ferro. E o Cleo disse, sim, cada metal representava um reino, não é? A cabeça era Nabucodonosor. Sim, isso tudo foi cumprido, disse Estevão. E Cleo disse, sim, e depois foi a Babilônia, a Medo-Pérsia e os gregos. E ele disse, sim. E depois veio a Medo-Pérsia, que veio, os conquistou, a Babilônia, e depois vieram os gregos, com Alexandre, que veio rapidamente. E Estevão disse, sim, agora temos os romanos. Estamos sendo governados simbolicamente nesta imagem de Daniel 2 pelas pernas. Este reino que é representado pelas pernas dessa imagem. E depois, Cleo disse, sim, e depois uma pedra, uma rocha que viria e que quebraria esta estátua toda, esta imagem de Daniel 2. Estevão disse, sim, e dessa rocha seria formada uma grande montanha. E entendemos que uma montanha era um grande reino estabelecido por Deus. Mas talvez isso seja algo que seria cumprido não pelo Messias, que viria depois, e depois é que o Messias viria. Então Estevão depois começa, sim, e Daniel também fala mais tarde, como sabemos, Daniel 7, fala acerca de viu 4 animais saindo do mar. Depois fala que um era um leão, que representava Nabucodonosor. Depois o segundo era um urso,
que representava o reino Medo-Persa. E depois o terceiro era um leopardo, Alexandre o Grande, que veio a grande velocidade como Alexandre o Grande e conquistou os outros. E finalmente o outro era terrível, que eram os romanos. E por isso vemos este paralelo entre a história da grande imagem, do ouro, da prata, do cobre e do ferro, com o paralelo destes animais de Daniel 7. E depois Daniel 7 fala que verá o ancião de dias. Deus, vejam aqui Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião dos dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E por isso Estevão disse certamente, o Filho do Homem é o Messias. E Cleo disse, sim, já que estás a falar disso, agora eu me recordo que Jesus referia-se frequentemente que ele era o Filho do Homem. Estaria ele, Jesus, pensando nesta profecia? E também vê-se uma profecia aqui em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4. Diz assim, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre outros. Para ele fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. E por isso vemos aqui que a profecia também fala de que este Messias vai liderar um reino, um governo. E isto é o que nós esperávamos. E estamos à espera. E também vejam em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 1 a 4. Do trono de Jesse será um rebento, e dos suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Sim, vemos aqui que haverá um reino. Há profecias aqui, mas não entendemos como isto é. Pensávamos que Jesus era, mas ele morreu. E depois o Estevão pergunta, será que o Messias, o Cristo, vai descender de David? E Cleo disse, sim, acho que sim. Acho que, vejam por exemplo aqui em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados. Isto é Samuel a falar a David. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Por isso vê-se a profecia que o trono de David será estabelecido para sempre. E depois estes homens estão a dizer, mas este reino de David terminou, porque a Babilónia matou os filhos dessa linhagem. Bem, queridos irmãos, há um ponto importante aqui que estou a
por entre parênteses, que a linhagem não parou, continuou por outra linhagem de Judá, e isso está explicado no nosso guia de estudo bíblico, que explica acerca dos Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica. Bem, estou a pôr assim entre parênteses. Continuando então com a história, estavam eles a falar, diz, olha, este trono parou. Mas então dizem, mas Amós disse, e vejam comigo, se faz favor aqui, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 11 a 13. Diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de David, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que serão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Vê-se aqui que o Messias vai estabelecer isto, vai haver este maravilhoso mundo, o reino. Mas Jesus não fez isso. Disse o Estevão, Jesus não fez isso. Mas Cleo disse, mas Jesus era descendente de David. Então Estevão diz, mas dizem que o seu pai não era realmente seu pai físico. Cleo disse, sim, também ouvi esse boato. Mas a Maria era de David e ele nasceu em Belém. Veja em Miqueias, a história veja aqui na profecia de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, sim, Belém Efrata, porque havia mais de um Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De Belém vai aparecer o que vai reinar em Israel. E este é o que originalmente vem dos tempos antigos, desde a eternidade. Isto é que é um ser eterno. E Estevão disse, sim, entendo. Parecia que Jesus era o que viria, era aquele que era o enviado, mas como? Não entendo. Porque o Messias é para vir para reinar, para conquistar, e não para ser morto pelos romanos. Certo, pregou como ninguém, certo, curou, mas talvez fosse outro profeta. Talvez o Elias. Veja aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Pensaram eles, olha, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pensaram, talvez ele fosse isso. Queridos irmãos, entre parênteses, de novo, não foi. Porque antes da primeira vinda, João Batista foi essa representação. E antes da segunda vinda de Cristo, é a obra no espírito e poder de Elias, a obra que a Igreja de Deus está fazendo hoje. Mas continuando então com a história. Eles disseram, seria Elias? E depois ele disse, mas veja aqui em Isaías 9. Isaías 9, versículo 6 a 7. Isaías 9, versículo 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David, sobre o seu reino, para o restabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Cleo disse, então, sim, Isaías escreveu muito sobre o Messias. Aliás, eu até me lembro, disse Cleo, que ouvi que Jesus leu de Isaías. Vejam, por exemplo, Jesus leu esta secção aqui, que é Isaías 61, versículo 1 e 2. Isaías 61, versículo 1 e 2. Num sábado, ele se levantou, ouvi, e ele começou a ler esta secção e disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E depois fechou o manuscrito e foi sentar. Parou ali. Não leu o resto. Então Estevão disse, bem, talvez Jesus foi só um profeta do Messias. Quando o Messias vier, então ele trará o resto do versículo que diz, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Talvez Jesus fosse simplesmente um profeta do Messias. E Cleo disse, não seria maravilhoso se o Messias viesse agora? E então, neste momento, um terceiro viajante que estava a viajar ali na estrada se juntou a eles a esta conversa. E então perguntou a eles, o que é que vocês estão a falar? O que é que vocês estão a conversar? E eles disseram, não sabes, todo mundo está a falar a mesma coisa. Todo mundo está a falar a mesma coisa. Ele disse, o quê? O que é que está a falar? Eles explicaram ao viajante acerca de Cristo, de Jesus, que desafiou os sacerdotes e que os romanos o mataram. E Cleo disse, e nós tínhamos esperança que ele era aquele, que ele era o Messias, que ele nos libertaria dos romanos, que ia restaurar a glória que o Judá, que a nação israelita tinha debaixo de Salomão. E depois Estevão disse, e ainda mais estranho é que 3 dias já se passaram desde que ele foi morto e as damas dizem que o corpo dele foi roubado. Aliás, as damas estão a dizer que viram um anjo e esse anjo disse a elas que Jesus vivia. E Estevão depois adicionou e disse, tudo isto soa como se fosse uma loucura. Tudo soa como se fosse uma loucura. E Cleo então perguntou a este viajante, o que é que achas disto tudo? E o viajante responde, vocês não estão acreditando em tudo que os profetas disseram do Messias. Vocês são nécios, não estão a entender tudo o que está escrito acerca do Messias. Então Estevão disse, como pode dizer isso? Estamos conversando agora mesmo aqui na estrada acerca das profecias. Nós cremos nas profecias. Como é que pode estar a dizer que não acreditamos em tudo que as profecias dizem? Então o viajante diz, então devias crer que o Messias, o Cristo, tinha que sofrer. Tinha que sofrer e depois obter a glória. Porque o Messias não se ia glorificar a si mesmo. Deus era o seu Pai e o Pai deu-lhe uma obra a fazer. Deu-lhe uma responsabilidade a fazer. Veja, então ele disse, olha, em Salmos, agora vou dizer onde está, Salmos capítulo 2, versículo 7. Este viajante disse a eles, por exemplo, neste cenário que eu estou a dar, de possível conversa. Salmos capítulo 2, versículo 7. Diz assim,
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E depois diz em Salmos 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 4. Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembras-te da lei? Disse este viajante a eles. Lembram-se da lei? Lembram-se que nos livros da lei, que o rei de Salém era o rei da paz, era o sacerdote de Deus, e que Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. E o menor, está claro, é abençoado pelo maior. E a Melquisedeque abençoou Abraão. Os filhos de Abraão, que vieram a ser os levitas, esses hoje em dia sacrificam no templo. E por isso hoje em dia não há necessidade de sacrifício adicional. Porque os levitas estão a dar os sacrifícios. Mas se o Messias é da ordem de Melquisedeque, ele tinha um outro sacrifício a oferecer. E os homens, Cleo perguntou: mas que sacrifício seria esse? Então o viajante diz: olha para Isaías 52. Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, começando a ler no versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Vocês viram Jesus a ser espancado, a sofrer flagelação, em que ele foi desfigurado? Não viram? E veja aqui no versículo 15. Assim, eu vou ler agora da versão Almeida Corrigida e Fiel, ou da Almeida Revista e Corrigida, diz assim: e assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Diz assim: e assim, porque Jesus foi espancado. E vocês sabem que os sacrifícios, quando fazem os sacrifícios, que os sacerdotes fazem sacrifícios de animais, quando fazem sacrifícios, há uma aspersão de sangue, isto é um borrifar de sangue, e assim borrifará muitas nações. Estevão disse: sim, mas disseste que o Messias não ofereceria sacrifícios de animais. Pois os filhos de Levi já estão a fazer, por isso o Messias não precisa estar a fazer. Então o que é que esse sangue significa? Então este viajante diz, continua a ler, e diz assim, no versículo 4, versículo 3 de Isaías 53, diz assim: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então Jesus foi rejeitado? Perguntou este viajante a eles. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O povo de Israel, o povo, a nação israelita, rejeitou
Cristo como Messias, disse esse viajante a eles. E vejam no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi o que as pessoas pensaram. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então Cleo disse, estás a dizer que isto é uma profecia do Messias? Estás a dizer que o Messias tinha que sofrer porque as pessoas pecaram? Então este viajante diz, sim, todos pecaram. A pena do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E depois continua a ler do versículo 9. Designaram-no a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Dera a sua vida como oferta pelo pecado. Verá a prosperidade, a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua vida, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos cristãos, muitos servos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o desposo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Estevão disse, agora entendo. O Messias é o que foi enviado. E ele tinha que ser, o Messias tinha que ser um sacrifício da vida dele pelos meus pecados. E Cleo então disse, então Jesus, de facto, podia ser o Messias. Porque ele não foi culpado. Mas ele foi matado, crucificado, como acabaste de ler, entre os transgressores. Ele não abriu a boca, diz aqui, como lemos aqui no versículo 7. Diz assim, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquidores, ele não abriu a boca. E o viajante diz, sim. Não só Isaías, mas David também escreveu acerca do sofrimento do Messias. Veja aqui no Salmo 22. Salmos 22, versículo 1. Salmos 22, versículo 1 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Que significa, Eli, Eli, sabachthani. Então Cleo diz, ei, eu ouvi Jesus gritar estas palavras quando estava no madeiro. Vê-se isso em Mateus 27, 46. Então este viajante disse, sim, Jesus disse isso. Veja também no Salmos, capítulo 22, versículo 14 a 16. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me pega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia
de malfeitores mordeia. Estas pessoas à volta dele eram como cães, digamos assim, trespassaram-lhe as mãos e os pés. Oh, sim, diz Estevão, eu lembro-me, pregaram no almadeiro, nas mãos e nos pés. E continuando a ler, 17, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando. Encarando em mim, repartem-se entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Cleo disse, eu vi os soldados a fazer isso, a fazer sortes, a repartir a túnica dele. Então o viajante diz assim, agora estás a entender a verdade. E o Estevão estava em choque, em estado de choque. Agora vejo que o Messias tinha que morrer, tinha que sofrer e morrer, tinha que pagar pelos nossos pecados. Mas então, cadê as outras profecias? Acerca dele governar, acerca de ser o rei dos reis. Pode o Messias morto fazer isso? Então este viajante disse, todas estas estão corretas, mas não são todas as profecias ao mesmo tempo. E então o viajante perguntou a eles, e onde está o Messias agora? Cleo disse, não sei, eu não sei. Dizem que o corpo dele foi roubado. Não estava no túmulo. Veja. Então o viajante diz, olha para Salmos 16. Salmos 16, versículo 8 a 10. Salmos 16, versículo 8 a 10. Salmos 16, versículo 8 a 10. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então o viajante disse assim, David não escreveu isto acerca dele próprio David, porque David está morto, está na sepultura, não subiu ao céu. E Cleo disse, por isso o corpo de Jesus não foi encontrado, porque ele é Messias, o Cristo. Então o viajante disse, sim, Jesus não continuou morto. Vê aqui em Salmos 68, versículo 18. Salmos 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dávidas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O ungido, disse o viajante a eles, sofre, paga o pecado de outros, é ressuscitado e vai para o céu. Subiste às alturas, para o trono de Deus, porque Cristo pertence lá, é o Filho de Deus. Então veja aqui Salmos, disse ele, vejam aqui Salmos, capítulo 2, versículo 7 a 9. Salmos 2, versículo 7 a 9. Como ele disse, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho. E com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Estevão então disse, despedaçarás as nações em pedaços, como na estátua de Daniel 2, quando vem esta rocha e bate nos pés da estátua e é tudo despedaçado. Então o viajante diz, agora estás entendendo. Ele governará a terra como filho de Deus.
lê também aqui em Salmos 45. Salmos 45, versículo 6 a 7. Salmos 45, versículo 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus, que é o Messias, que é Jesus, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com o óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. O ungido, o Messias, o Cristo, é Filho de Deus. É Deus. Isso até está citado no Novo Testamento, em Hebreus. Mas continuando. Cleo disse, mas muitos criam que o Messias é Deus, mas nunca entenderam que o Filho de Deus sofresse e morresse. Isso vai causar muita dificuldade e muitas pessoas vão ficar ofendidas e vão tropeçar neste assunto. E o viajante diz, sim, isso é verdade. Olha aqui Isaías 28. Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Esta pedra, esta rocha. E depois veja também em Isaías 8, versículo 14. Isaías 8, versículo 14. Diz assim, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Sim, vão ficar ofendidos, vão tropeçar neste entendimento. Às casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Sim, está profetizado. Então Estevão disse, aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Olha aqui para Abacuque, o que Abacuque disse. Abacuque. Capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Vai ser uma coisa que as pessoas não vão acreditar. Mas, então Cleo disse, mas este Abacuque não era uma profecia de Judá? Então isso não aconteceu já, porque era acerca de Judá. Então este viajante disse sim, mas muitas profecias são duplas e requer a revelação do Pai para entendermos as Escrituras. Leiam aqui também Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vai haver um mundo maravilhoso no mundo da manhã. Sim, haverá para lá novos céus e nova terra, mas no mundo da manhã isso vai ser também uma revelação, porque as profecias são duplas. E Cleo disse ao viajante, obrigado, abristes os meus olhos. E então chegaram a Emaús e aproximaram-se
do aposento onde iam ficar, digamos assim, do hotel. E então o Estevão disse, tudo bem, mas onde está o Messias agora para restaurar o reino? Queridos irmãos, certamente entenderam que estava a descrever um possível cenário da conversa que é descrita em Lucas 24. Então vejam comigo, se faz favor, Lucas 24. Eu simplesmente dei assim, digamos assim, uma liberdade um bocado poética de que possivelmente poderia ter sido essa conversa. E em Lucas 24, versículo 13, diz: aquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. E então vemos que esses 2 estavam a caminho. E então Jesus se aproximou deles. E então começou a falar disso. Então vê-se aqui, por exemplo, no versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Sim, porque estavam a crer só na parte de que o Messias vinha reinar. Que hoje em dia nós entendemos que é a segunda vinda de Cristo. Mas não entendiam as outras profecias que o Messias tinha que vir para sofrer. Que hoje entendemos que foi a primeira vinda de Cristo. E depois continua aqui a ler do versículo 29 de Lucas 24. Mas eles o constrangeram, dizendo, porque quando chegaram a Emaús e chegaram ao hotel, digamos assim, eles disseram: fica connosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e reconheceram que era este viajante, que era Jesus. Mas ele, nesse momento, desapareceu da presença deles. E depois disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, este viajante, agora Jesus, estava no caminho, nos falava e quando nos explicava as Escrituras? Quais Escrituras eram elas? Está claro, era o Antigo Testamento, irmãos. Era o Antigo Testamento. Paulo também usou o Antigo Testamento. Vejam em Atos, capítulo 28, versículo 23. Atos 28, versículo 23. Dizem: havendo-los eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, isso é quando ele estava na prisão em Roma, e então, desde de manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Paulo explicou a eles acerca do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Isto é, usando o Antigo Testamento. E vejam também o que Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indicaram e inquiraram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Eles tinham o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Os profetas do Antigo Testamento sabiam, entendiam que haveria um sofrimento e que haveria uma glória a seguir. 2 passos, primeira vinda e segunda vinda. Queridos irmãos, como é que nós entendemos o plano de salvação de Deus? Porque, ao fim de contas, irmãos, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, que nas festas santas de Deus é representado pela Páscoa. A Páscoa
é só o primeiro passo das festas de Deus. Porque depois da Páscoa, imediatamente da Páscoa, temos os dias santos. E os dias santos só começam depois da Páscoa. E os dias santos nos fazem entender do plano de salvação de Deus, que é a nossa grande esperança para a humanidade. Queridos irmãos, é um plano maravilhoso. É um plano maravilhoso. E o Pai delegou todo este plano, a execução deste plano, de início ao fim, a Jesus Cristo. Vejam aqui em Mateus capítulo 11, versículo 26. Mateus capítulo 11, versículo 26. Mateus 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, tudo me foi delegado por meu Pai. Tudo foi delegado ao Pai, a Jesus Cristo pelo Pai. Ao fim, depois da sua ressurreição, antes de dizer, quando se despedia dos apóstolos em Mateus 28, versículo 18, disse assim também, Jesus Cristo disse, 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos irmãos, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. A ele foi dada a responsabilidade do início ao fim deste plano de salvação. Vejam em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Ao fim do livro. Diz assim no versículo 13. Bem, vamos começar a ler no versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo vem sem demora. Queridos irmãos, o dia da vinda de Cristo está perto. Ele vai trazer o nosso galardão. Sim, vai nos dar a vida eterna, mas também vamos ter um galardão de acordo com as nossas obras. E depois Jesus Cristo diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Pai delegou a Cristo toda a responsabilidade deste plano de salvação. Jesus Cristo é o Messias. Sim, o Cristo. O Senhor. O Yahweh. O Jeová. O Sumo Sacerdote. O Salvador. O Criador. Tudo debaixo da autoridade do Pai. Jesus Cristo sempre fez a vontade do Pai. Sempre de acordo com a vontade do Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Queridos irmãos, nós só podemos entender estes dias santos, este plano de salvação, quando praticamos ano após ano, este plano fica mais e mais claro na nossa mente. Por isso, irmãos, se querem de facto entender o plano de salvação, têm que praticar, têm que obedecer a Deus, têm que obedecer às leis de Deus, os dias santos, o sábado, os dias de festa, os dias de sábados anuais, de acordo como Ele nos deu. E, queridos irmãos, nós na Igreja de Deus Unida guardamos esses dias. E por isso é que, irmãos, podemos falar através do poder do Espírito Santo que nos dá acerca desta verdade, de uma maneira como outros não falam. Porquê? Porque Deus está a abençoar esta mensagem para vocês entenderem. Porque os dias estão curtos. Os dias estão curtos. E, queridos irmãos, nós temos um grande Deus que é misericordioso, que tem um maravilhoso plano de salvação para você e para mim e para nós no reino de Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.